Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Hoje eu tô muito feliz aqui. Só tem fera aqui do meu lado aqui, ó. Do meu lado aqui o Thiagão. Beleza, Thiago? Vamos que vamos. Thiago da Capital Síndico. Tô recebendo ele, meu amigo Dr. Claudio Viano. Bebezinho melhorou? Opa, tá 100% tocando terror. Vamos em frente. Show de bola e ele. Eu gosto de falar porque o cara é fera. Ele, dos maiores referentes de engenharia condominial do Brasil, meu amigo Diógenes. Beleza, meu jovem? E aí, meu irmão? Ótimo. Estamos ótimo. Tô que nem o Dr. Cláudio. Tô sentando perto dele aqui. Tô pegando aquela vibe em Nova York, Sauípe. Dubai. Como é que era o outro lá? Comandatuba. Comandatuba. Cara, é fantástico, eu vou te falar. Ele fala que esse lado lá é o melhor, mas a gente tá aqui e sabe que esse lado aqui é bom. Eu tô aprendendo aqui que é sucesso total. Temos um síndico ali que já é síndico profissional de carreira. Tem 20 O condomínios, cara já 30 chegou, condomínios, o cara é fera. 30 condomínios, Devagarzinho. tá voando na Eu braquiara. acho que eu falei se ficar do lado dele. Vê se ó, É o lado dos derrama bons, um né? pouquinho aqui. É o lado dos bons, que ele fala que Aí é o a lado dos responsabilidade vem, né? Aí fica aqui o direito lado e a de engenharia aqui de lado aqui meio E os caras ali, ó, top ali do e outro fica lado. os bons do outro lado, né, gente? Fica com ciúme, não. Tudo é importante. Já quero mandar um abraço pra galera que nos apoia aqui, ó. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. É Ó, meu mesmo. amigo Daniel, da DSC Condominial, a melhor garantidora. Garantidora é sossego, paz, tranquilidade. Você vai dormir mais tranquilo. DSC Condominial, combate extintor. Não posso esquecer da BSB Engenharia também, do meu amigo Diógenes. E hoje o programa tá maravilhoso. Ah, não posso esquecer. Manda um abraço pessoal da rede SPTV, que nos acompanha aí no streamer, maior rede do Brasil. Toda segunda-feira, 19 a 20 horas, na sua telinha. Nosso encontro marcado pra falar de condomínio. E ele tá aqui, homem da treta, gosta de treta. Meu amigo Wagner. O Cláudio que não gosta de treta, né, Cláudio? Pô, se não tiver treta, eu nem venho. O advogado nem aparece. Nem né? aparece, né? Nem aparece. Então, como é que é o negócio lá? Não, pra que precisa de advogado, doutor? A gente não tem nenhum processo. processo. Pô, a gente Exatamente. O advogado tá aí pra isso, pra não existir processo, né? Não, Condomínio é preventivo, isso, né? É pra Preventivo. não ter processo, não é quando você. É igual o pessoal chama a gente pra obra, Certo. aí ele fala assim: deu problema, vamos contratar um engenheiro fiscal? Gente, não é assim não. Deixa eu te contar o conceito. Você está começando no condomínio, ou você que já está mais madurinho e não entendeu os novos conceitos. No condomínio é preventivo. Você planeja antes do problema. Quando dá problema, seja financeiro, seja de manutenção, é porque a administração deu né? Deu aquele mole. Então, não tenha problemas no seu condomínio que sejam previstos. Você tem que ter problemas imprevistos. Então, funciona assim. Vamos começar com as tretas, Olha as então, tretas. Plantão Tira Dúvida, manda sua pergunta pro inteligênciacondominial@gmail.com. A primeira treta, quem nunca passou pelaquela treta do grupo de WhatsApp? Ei, agora pegou Fala pesado. aí, Thiago, como é que é grupo de Agora WhatsApp, pegou pesado. velho? Rapaz, a experiência que eu tenho com o grupo de WhatsApp, se eu pudesse tirar, acabava com tudo, né? O que é verdade. Mas é a melhor decisão, Porque, de olha só, verdade. um síndico hoje ele não tem como ele trabalhar dentro de um grupo de WhatsApp, não existe. Tá? O síndico que ele se coloca à disposição para responder dentro do grupo de WhatsApp, ele criou um problema para ele, porque ele não vai conseguir ali acompanhar tudo isso, né? Então, o recomendado, a gente sabe disso, é ter um grupo da administração onde a gente coloca ali os informativos, né? E sendo esperto, sem filtro ali dentro do WhatsApp ali, E descobre, né? né? E descobre o que está Tá acontecendo. vendo aí? Porque A é estratégia importante- tá lá importante- só de olho no assunto. observando, porque volta e meia a gente sabe que tem, né, algumas situações que o síndico precisa intervir, ele precisa estar atento ali à massa E tem um condominial, mas não é detalhe, fácil, você não. falou aí, Thiago, você tem um detalhe. Hoje o Dr. Cláudio aqui já sabe que o grupo do WhatsApp que tem administrador, o administrador responde por tudo que está lá dentro. Então, se você é síndico e tem um grupo do WhatsApp, ouça o conselho aqui do homem de 30 condomínios. Tem que administrar. Não adianta você ficar ali sem regra, o barata voa lá dentro, né? O pau tora como diz o outro, e você não faz nada, não fala nada, porque o administrador, ó, presta conta lá no Diógenes, advogado, viu? Grupo de WhatsApp é obra do maligno em condomínio. Nunca vi um grupo de WhatsApp pra edificar um condomínio. Eu só vejo o do contrário. WhatsApp, né? Problema, viu, cara? Teve um dia, foi bagulho, não lembrei se falando É agora. igual o negócio do cachorro, né? Quando abre o portão, Não, esse amigo. Teve um dia, né, que eu fui pro condomínio e tava na semana de AGO. Certo. Aí o cara falou assim, rapaz, estão falando mal pra caramba de você no grupo. Eu falei, por mim, eu quero falar na minha frente. O que vale é essa, né? Eles vão tirar você. Eu falei, tô nem preocupado. Cheguei na assembleia, quantas pessoas tinha?
3. É desse jeito. Eu conheço isso aí. Então vamos lá, ó. O Marcelo Antunes mandou uma pergunta sobre isso. Interessante. Grupo de WhatsApp, o tema, né? Então tá preparado, doutor? Zeradinho? Preparadíssimo. Legal? Então vamos lá, ó. Grupo de WhatsApp. Fala assim, ó. O síndico me excluiu do grupo de WhatsApp. Graças a Deus. Grupo de WhatsApp. Por eu discordar de algumas situações no condomínio. Sendo o grupo um meio de divulgar assuntos do condomínio, ele tem esse direito. O síndico pode excluir alguém do grupo de WhatsApp, meu amigo doutor Cláudio Viana? O síndico é administrador do grupo, então ele acrescenta e retira as pessoas do grupo, quem bem entender, né? Se você está causando a discórdia, não está fazendo críticas construtivas, então você está se expondo. É aquela questão, né? Prego se destaca, leva martelada. É isso aí, tá certíssimo. E tem um problema, né, doutor? Olha só, Thiago. A discussão do grupo de condomínio, ela não é para você, meu amigo, ela é para o condomínio. As decisões e os apontamentos têm que ser em benefício do condomínio e não da pessoa. Você, como pessoa, vai ter benefícios da boa administração do condomínio, mas a discussão do grupo do WhatsApp não é para o senhor, é para todos do grupo. Então, às vezes, você é aquele chato que quer falar do seu umbigo, quer falar da sua, né? Não vamos falar de outras partes não, né? Só essa aí tá bom. Quer falar do seu umbigo? Troca uma ideia com o espelho. Agora, você quer falar do grupo do WhatsApp? Lá no grupo do WhatsApp do condomínio são ideias para o condomínio, né? Você vai discutir do condomínio. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estava numa assembleia agora sábado e o cara estava acelerando a assembleia porque ele tinha um compromisso. Quer dizer, ele não estava lá pensando na comunidade ou na administração do condomínio, estava pensando nele. E aí eu acho que é o grande problema. Quando você vai para um grupo do WhatsApp do condomínio, você concorda que o assunto é o condomínio, a melhoria da comunidade, sim, o interesse comum e não o interesse particular? E normalmente esses caras ficam com picuinha sobre ele. Entendeu? E o que acontece muito é no grupo de WhatsApp essa informação não chegar muitas das vezes para o síndico. Então, às vezes, o morador está com um problema, em vez de ele procurar a administração do condomínio nos canais oficiais, ele coloca no grupo de WhatsApp, onde vai gerar ali uma situação de desconforto para todo mundo. Né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Porque tem dentro do condomínio, eu só tenho certo porque eu já falo o cara quer encrenca. Um dia eu falei pra mulher, você quer atenção, você não quer resolver. É isso que eu tô falando. Carência, caramba, vou falar pra você, que você que mora em condomínio, não é que a gente não queira participar, agora você imagina. Aí tem uma mensagem que é importante, aí vem 10 mensagens que não é importante. Como é que você vai trabalhar? Você não consegue filtrar. Por isso que você falou que é importante ter um meio de comunicação oficial do condomínio. Porque às vezes é uma coisa que é importante. Só que que fala tanta coisa, já passou o que eu quero importante, né? E muitas vezes eu falo, cara, eu falei pra mulher assim, vem cá, você não tem meu número? Então me procura, me liga. Mas é mais fácil colocar no grupo que aí você vai lá e vê. Quer infernizar. Eu vou te contar um problema. Quer infernizar. E outra coisa, só um minutinho, outra coisa. Esse dia a pessoa me procurou, queria abrir o grupo. Eu falei assim, eu não vou abrir grupo. Se você quiser, você cria o seu grupo. Vai abrir as portas do inferno. Falei pro gente. Mas é por isso. Entendeu? Eu falei assim, vai você. Não, mas você tem os números, todo mundo. Falei, você vai procurar todo mundo e abre. A minha finalidade com esse seu, grupo né? é uma coisa distinta. É levar informações pra vocês. Não é discutir a assembleia, né? E não, porque tem muita gente que nem participa às vezes, porque acha que é confusão. Eu já falo, fica tranquilo, que é uma mensagem que é necessária. Se eu mandei algo ali, é uma informação necessária, um informativo ou algum procedimento que vai ser adotado aqui. Com certeza. Então, Thiago, tudo bem. Porque as pessoas também não querem participar, não. A maioria não quer. Outra coisa, você como gestor, você precisa entender. Você está lá no grupo do seu condomínio, eu vou te explicar um negócio. Quando você pergunta aqui para o advogado que está no grupo, ou para o engenheiro aqui, ou você pergunta para os dois síndicos que estão ali, você está perguntando para quem tem autoridade para responder. Então, essa pessoa que tem essa autoridade para responder, pelo cargo dela, ela é incumbida de um pensamento, de um raciocínio sobre como ela pode falar, se ela pode falar daquele assunto ou não, porque é ela que responde. Então, quando você está lá no grupo, que você acha que você poderia responder, algumas pessoas desmerecem, né? O engenheiro não falou nada, o síndico não responde, não sei. É porque não cabe o momento. Deixa para você soltar essa opinião sua quando você for a autoridade que está sendo questionada. Que aí você vai descobrir o peso do cargo, o peso da responsabilidade. Quem está num cargo desse, ele não pode responder qualquer coisa de qualquer jeito. Porque ele deve uma satisfação. Não. Entende? Então ele tem que ter uma coerência. Outra coisa, você já passou por isso, né? É que o cara manda mensagem que é a resposta instantânea. Instantânea. Você não tem vida. Para tudo. Gente, eu falo, gente, é o seguinte, todo documento que eu assumo ou que eu estou, eu falo assim, gente, é o seguinte,
Se você manda mensagem, você pode esperar a resposta. Isso. Sim. Com certeza. Se é urgente, liga. Verdade. Então é o seguinte, se você Possível. manda mensagem, você pode esperar. Agora não é instantâneo. Eu não sou aqui, ó. A mensagem, eu tenho que E responder. ainda tem um problema. Tu tem vida, não? Ainda tem um problema. Urgente e emergente tem definição legal para isso. É risco de vida, é problema sério. Às vezes o urgente pro cara é porque o portão não abriu, mas o porteiro tá lá. Pra abrir, não pode esperar o cara botar o portão no manual para abrir para você, porque é urgente, você já liga pro síndico. Quer dizer, eu falo sempre o seguinte, o síndico ele tem que estar disponível e não à disposição. Na assembleia, ele tem que estar à disposição. Sabe a diferença disso aí? A diferença é o seguinte, quando você vai a um restaurante, o garçom, antes de você sentar, dependendo do nível do restaurante, ele puxa a cadeira para você. Eu falo o preço. Ele tá à sua disposição. Ele fica ali com o bracinho, com o paninho. O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor quer uma água? 30%. Isso ele está à sua disposição. O síndico não, amigo. Nem o advogado, nem o engenheiro. O síndico, o advogado e o engenheiro, eles estão disponíveis. Você busca por eles e eles te respondem. Numa situação normal, dentro de uma agenda de trabalho. Numa situação de emergência, todo mundo, inclusive legalmente, né, pode tomar a providência e levar para o condomínio. Então, não tem essa emergência que você obriga ao síndico a responder a hora que você quer, não. Pega a real. E a dica, né, Thiago? A dica. Tô com um grupo de WhatsApp, tá pegando fogo. A dica, fecha esse grupo. Exato. Faça um meio de comunicação oficial. Hoje em dia tem aplicativo, existe sistema de transmissão próprio direto para e-mail, todos se os for moradores. bombeiro. E-mail, existe vários meios. O grupo aberto de WhatsApp, se você se você não quiser fechar, saia do grupo e cria meios de comunicação que sua gestão vai ficar assim, ó, bem mais Oficial. tranquila, E bem lógico, mais leve, né? Porque o exatamente. grupo de WhatsApp traz um peso enorme para a vida do síndico. E aí, Tiago, quer agregar mais uma coisa? Então, dentro dessa questão do grupo de WhatsApp aí, né, a gente sempre tem que entender que o nosso foco tem que ser ali na solução do problema, né? Linkando com isso que o Thiago falou, que o síndico tem que estar à disposição de resolver os problemas, realmente aquela demanda chegar e você resolver essa demanda da melhor forma possível, né? E aí acaba que às vezes o cara no final de semana ele acha que uma emergência de um boleto à noite é uma emergência para ele, razoável. né? Não é, Então a gente precisa ter o condomínio precisa também ter esse cuidado. É claro que a gente sempre vai ter uma pessoa ali, como empresa, a gente tem uma pessoa à disposição para responder aquilo, né? Mas é importante o condomínio ter essa preocupação. Por exemplo, anteontem eu recebi uma solicitação que tinha um cavalo fora do condomínio, né? Então, assim, a gente recebe, bacana. É fazenda? Então, assim, Ainda bem que é pra fora, aquela pô! pessoa, É fora, não é dentro! É interessante. Por que é interessante isso aí, né? Por que eu tô trazendo isso? Porque para aquela pessoa, ela entendeu aquilo como se fosse uma emergência. Então eu tô ali para resolver. O problema dela eu tratei como uma emergência. Aí a gente vai se. É muito gente boa, né? né? Vai tratar aquela situação. Mas eu sou dono do cavalo! Justamente. É aonde eu quero chegar, Tá né? fora! Como síndico, a gente vai ouvir aquela demanda com todo respeito. Mas a gente sabe que Mas no por dentro a gente tá, poxa, exatamente o que o que eu eu tenho a falo, ver ó. com esse cavalo que tá fora do condomínio, né, cara? Cara, eu sou você- Ô, dono, Aí você- vai cuidar do seu cavalo, meu irmão! Aí você sabe o que o condomínio pensa? Hoje, Ele fala agora, assim, olha, se a eu tô pessoa do fazendo- cavalo estiver vendo aí, rapaz, me perdoe, viu? Tá expondo aqui o cavalo da pessoa. né? Pega a previsão orçamentária. Não teve nenhuma aquisição de cavalo nas últimas vezes. Então, Mas, deixa meu pra lá. amigo, deixa eu te falar. Eu entendi seu coração. Você aí que falou do cavalo. A gente entendeu. Olha, o cavalo é um ser que precisa de atenção. Ele é grande, pode ter um acidente, etc. Mas é justamente aí. Não é uma emergência, entendeu? Nem pro final de semana. Você pode fazer alguma coisa? Vai lá e faça você pelo cavalo. Mas você quer que o outro faça por ele. Né? Então, eu fico pensando assim, você lembra aquele negócio do cachorro que a gente falou? A pessoa vai lá e fica dando comidinha pro Sim. cachorro na área comum do Ele condomínio. tá assumindo uma responsabilidade. Você acha que ele está cuidando do cachorro pro cachorro ou para ele? Porque se for pro cachorro, ele vai pro veterinário, ele dá um remédio. Leva- ele dá uma leva pro comida, apartamento, ele leva pro pro apartamento. É, ué. Não, você não está cuidando do cachorro na sua comunidade por conta do cachorro. Você está sendo egoísta e cuidando para você, no espaço de todo mundo. Você tem que cair a ficha, você está na comunidade. Até para você cuidar de um cachorro ou um gato abandonado, um cavalo, então, Sim, sim. no seu condomínio, você tem que ir lá falar com o será que a gente consegue levar para zoonoses? Aí você fala, não, mas eles maltratam. Mas que solução que você tem? Né? Você está pensando no animal ou no seu conforto emocional? Raciocina, sabe? Não tem sentido. E dentro disso aí eu tive uma situação dessa com um animal dentro do condomínio, né? Um pessoal adotou, criou vínculo, né? A administração ali proibida de tirar o animal de dentro do Olha condomínio. aí, tá E vendo? uma parte da comunidade totalmente contra, porque ali os dejetos de animais, entre outras coisas. Doença. né? Ah, tudo. Doença. A solução que eu encontrei foi só uma: adotar o animal. Tive que adotar.
Porque chegou um Comoção. ponto... Por comoção. Dentro do condomínio, porque olha só, gente, a gente sabe que tem os direitos dos animais, mas dentro do condomínio eu recebi mensagem de morador, falou, cara, eu simplesmente vou eliminar isso aqui. Condomínio entendeu? adotou ou o Thiago adotou? Não, a gente adotou, né? Eu como pessoa adotei. Por que acontece? Olha aí. Tá E vendo? assim, dentro do condomínio Verdade, Thiago. gerou uma problemática tão grande, porque tinha gente querendo realmente, pega esse bicho, mata esse bicho, joga veneno, eu vou envenenar. E aí a gente ia criar um problema maior dentro do condomínio. Eu falei, cara, a gente tem que adotar esse animal e aí nos livramos. Agora, quando entra cachorro lá dentro, a gente já né, Perguntar o que meus esposos acham disso. fecha tudo. Não, cavalo não. Fora do condomínio, pô. Gente, Qual o problema do cara? O cavalo fora mas do é condomínio. interessante isso aí, porque assim, as pessoas acham que a gente resolve tudo, né? A gente é administrador, a gente é presidente da república. Gente, já tem jurisprudência dentro do condomínio. Fora, a gente não pode fazer. Outra coisa, tem que ter até cautela o que a gente vai fazer, porque a gente responde. Sim. Né? sabe o que A gente tem que responde dar fora do civil e condomínio? criminalmente. Eu falo porque esse dia eu tive na Assembleia, né? Que o cara falou assim, do condomínio a parada era muito escuro, né? O cara falou assim, você como candidato, o que você vai fazer? Eu, nada. Como assim nada? Isso aí é poder público, cara. Tem que procurar a administração ali, que eles vão resolver pra você. Então, assim, entender qual é o papel de cada um, cara. Pra você ver. Cara, beleza, liga pro meio ambiente, liga você pra polícia, pra alguém. Mas por que vai ligar pro síndico, pra um cavalo que está fora do condomínio? Porque ali é um poder de cidadão como síndico, Mas pessoa você- física, Entendi. e você pessoa física. Você pode fazer algo Eu também. tenho a resposta pra você. Fica à vontade. Ele liga pro síndico. Porque tá pra o síndico fazer. é a autoridade instalada. Tô Vira errado? síndico, O Jorge. síndico É porque não é o seu instalada. telefone que liga de 10 da noite. Ô, tá tomando tua Heinekenzinha. Não, desculpa. Whisky, 15 anos. Tá lá seu whisky 15 anos com a sua linda esposa, de boa, Esperando trocando os ideia. presentes dos Aí 15 anos. liga alguém. Ô, tem um cavalo aqui fora, vem aqui tirar. Mas você sabe por quê? O síndico não tirou o cavalo vai pra onde? Pro grupo de WhatsApp. Ó, tem um cavalo aqui WhatsApp, olha aí, fora. tá vendo aí? Eu tô- E foi pro eu tô grupo. passando por Vou isso com mostrar pra WhatsApp. vocês depois. Sabe hein? o que o interessante. síndico vai resolver? Ele fala assim, vou instituir uma taxa extra pra cuidar do cavalo. O pessoal vai esquecer o cavalo rapidinho, Ninguém né? vota, né? Ninguém vota. Vai fazer igual aquele síndico lá que fez uma assembleia dele sozinho, lembra disso? A gente tava Que bom, conversando hein? aqui. O síndico convocou a assembleia, ninguém compareceu, tava só ele votou nele mesmo, elegeu ele mesmo e pronto. Aí mandaram a pergunta aqui, a advogada respondeu, não tem legitimidade nenhuma, porque o Código Civil não fala de código. Convocou, as pessoas E vão Convocou, aparecer. tá tudo dentro do tá tudo Ô, certo. amigo Marcelo, dê graças a Deus que você não tá no grupo. Quando alguém me exclui do grupo, eu acho é bom, tá? Bom demais. E nós estamos sim, vamos ter muito cuidado com essa questão de que responde no grupo. Tá aqui o Dr. Cláudio como letrado para falar pra gente. Porque tudo que você fala, a forma que você expressa, pode virar algo contra você. Então, antes de dar alguma resposta, alguma coisa, procura um profissional. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu botei um engenheiro dentro do grupo. Vai direto na fonte, né? na Não, eu botei um informação, engenheiro. né? Gente, o engenheiro fica aqui por um período. Quem tiver alguma dúvida, pergunta Eu sobre tô engenharia. assim, Porque aí a pessoa tirou as dúvidas. Porque aí sim, se torna coisa objetiva. Entendeu? Às vezes eu faço, eu tenho meus grupos fechados que eu me mando mensagem. Quando é um assunto que é obra, coisa particular. Abre temporariamente, Eu tô né? abrindo, quero ouvir a opinião de vocês. Já fecho também, porque se der. tô Passar de um atualizando, minuto já era. Eu tô num desse aí, sabe como? Eu tô num desse aí com assembleia aberta para alteração da fachada, já tem 15 dias. Aí hoje era para fechar o grupo, a obra já estava até aprovada, o síndico falou assim, eu vou deixar mais 5 dias. Faz isso não. Ô, pai. Ô, Abençoa, doutor, ele falou. Senhor. Doutor Cláudio, ele falou do Assembleia Aberta. Como é que funciona a questão da Assembleia Aberta? Então, a questão da Assembleia Aberta, né? O novo o Código Civil foi atualizado e teve inovações, né? Trouxe a Assembleia Aberta e a Assembleia Virtual. Como que funciona a questão da Assembleia Aberta? Ela serve para situações de quórum especiais, né? Alteração da convenção, alteração da fachada, né? Nessas situações. Então, quando o presidente da mesa está naquela situação, viu que não atingiu o quórum, então ele pode levantar a mão e falar assim, ó, gente, de acordo com o Código Civil aqui, eu tenho a deliberação, né, de poder manter essa Assembleia Aberta. A né? partir de quantos dias, doutor? Os dias, né, vai ser de acordo com a convenção. Se sua convenção é 8 dias, 10 dias, você pode usar esse período. Só não pode ser menor do que isso. Então você pode fazer quantas pode ir assembleias, renovando, quantas assembleias for necessárias durante o prazo de 90 dias para atingir aquele quórum qualificado. Então hoje em dia ficou fácil, né, com a Assembleia Virtual, a Assembleia Aberta, atingir quórum, principalmente na questão da alteração da convenção. Tá bom? Pega a visão, meu jovem! Excelente. Boa, né, essa dica aí? Excelente, essa dica foi excelente. Agora, doutor,
algumas pessoas confundem o fato dela estar aberta e não ter que convocar, porque cada vez que Tem que você convocar. você precisa convocar Tem o que novo edital convocar, durante o tem que período. convocar. Tem que Exatamente. convocar e tem que Bom, comunicar Por quê? oficialmente. Por que essa situação? Porque as pessoas que não estiveram presentes, ela não vai saber. Então tem que ter um novo edital para quem não esteve Pra avisar. presente, receber, Isso, saber que vai ter uma nova excelente. assembleia em determinado E é dia. por isso que é super importante de voltar um passinho atrás, quando ele falou, ó, cerra o grupo no WhatsApp e abre um canal de comunicação oficial. Porque pelo Código Civil você tem que comunicar num canal oficial. Aquele de ampla visão para todo mundo. Porque tem assembleia que é impugnada, né? É Porque não impugnada, teve a exato. devida comunicação do A edital. formalidade oficial. correta, O né? síndico não cair famoso nisso daí. rito. Inclusive, eu digo o seguinte: nesses grupos de WhatsApp que você faz de assembleia aberta, às vezes para tirar uma dúvida e coloca um profissional, antes de tudo, pessoal, cria as regras do grupo lá em cima. Se você tem documentos para fazer, Tá passando faz um raiva, né? post fixo. Não. É uma questão de administrativo. Você sabe que, ó. Tá passando raivinha no grupo, né? Tá vendo que a gente passa, Eu tenho estômago para isso, mas cabe aqui dizer o seguinte, que nem o Dr. Cláudio nasceu pronto, nem eu nasci pronto, nem o meu querido síndico com 30 condomínios aqui nasceu pronto, e o Thiago não nasceu pronto, tanto é que ele faz como é que é o dedinho da sabedoria. Eu tô aqui para aprender. O que eu quero explicar para vocês? Como muda a dinâmica dos sistemas de comunicação, você precisa também mudar a dinâmica de esclarecimento de como isso funciona. Tem pessoas que estão no século à frente sobre tecnologia e comunicação, e elas têm um olho clínico para poder ver isso. E tem pessoas que estão ainda na fase do telefone pocofone, que é aquele da letrona grande, só tem um aplicativo. Então você tem que considerar, tem que incluir tudo isso, né? Então você tem que organizar. Hoje no WhatsApp, quando você vai falar sobre as discussões, você coloca o tema, coloca o conteúdo, coloca o que é proibido, certo? E você faz um post fixo com a documentação daquilo que você vai aprovar. Então você pode fazer um post fixo com a documentação da Assembleia ou edital, o tema que está sendo discutido e deixar as regras. Então o cara começa a fugir muito da regra, você manda o post fixo para ele ali dentro, porque muita gente entra no grupo do WhatsApp, já viu, o pessoal entra e fica, o que está acontecendo? É grupo de quê? É grupo de assembleia para obra. O cara pergunta assim, não, e o hidrante do... Jorge, tu vai fazer que dia? Você é muito inocente. Mas você tem que organizar, pô. Os caras não estão respeitando nem a lei, cara. Vai respeitar a regra de Mas grupo, não é Thiago. Mas olha bem, aí eu quero ser sério agora. Não É o tenha. seguinte, é isso que o nosso aluno aprende na nossa mentoria, no nosso curso. Aí, a organizar com excelência uma comunicação para a Assembleia. E como não é consenso de não ter grupo no WhatsApp, eu até acho que ele deve ser usado como uma ferramenta específica e não um grupo permanente. Veja bem, é diferente. Como uma ferramenta de comunicação Aquele para momento facilitar a gestão do síndico. Mas o síndico sim. tem que ser inteligente. Post fixo, esclarecimento, e ele tem que estar atento naquele período da Assembleia Tu ao que está no grupo. esqueceu só uma Então coisa. ele coloca lá, eu como síndico vou responder 2 vezes ao dia, por exemplo, entre 8 e 9 e entre as 19 e as 20 horas. E acabou. Porque muito desse burburinho, dessa dificuldade de lidar com as pessoas, vem pela falta de clareza. Entendeu? Então a pessoa vai postar um negócio, o síndico vai ver. O síndico vai ver. Então ele marca o síndico. Qual é o comentário que eu coloco no grupo que eu estou lá? Ao falar sobre a engenharia, fale diretamente com o engenheiro para tirar dúvidas. Marque @BSB Engenharia Condominial e aguarde a resposta no horário previsto. Aí o cara tá lá. Quando eu não consigo responder, o condômino do lado, que já viu e está sabendo, ele responde por mim. Fala, você fez a pergunta aí, Aqui, ele vai tá responder na marcado hora. lá em Tá cima. marcado. Então, assim, não é que eu gosto muito dessa parada, mas tem ferramentas que ajudam a quem insiste no grupo, ou o grupo por período, de fazer melhor. Entendeu? Cara, Evita burburinho. Vou falar uma ferramenta que é de graça e vai, Olha aí, ó. vai ajudar Quer ver? bastante. Ferramentas radicais. Não, é simples essa aí, ó. Abre o grupo de WhatsApp e reza. Reza pra não dar merda, meu job. Reza. A melhor coisa Tem que que o síndico rezar fazer é rezar. também. A melhor ferramenta que o síndico tem é a oração. É né, oração. Thiagão? Não abra. Ou não tem a grupo ou hora, Mas né? eu vou defender o meu amigo aqui, ó. Aí, Jorge. tá vendo aí, ó? Você fez até um corte lá que teve muitas visualizações chamado pré-assembleia, né? Pré-assembleia. Sim. Poucos síndicos, né? Assim, síndicos não estão preparados, não sabem o que é pré-assembleia, não entende o que é o poder da pré-assembleia, né? Pré-assembleia é o quê? Você fazer um resumo do que vai ser deliberado. É a fachada? Quais são as empresas escolhidas? Qual vai ser o orçamento? Qual vai ser o valor da taxa extra? Qual vai ser o revestimento? Então, tudo aquilo já mastigado antes da assembleia, né? Tem síndico que até marca uma reunião antes. Ó, vou estar tal dia lá na administração para tirar a dúvida da assembleia que vai acontecer daqui 10 dias. Então, isso traz uma tranquilidade. Quanto mais informações, mais tranquila a assembleia. E aí a Doutor, pessoa te defende. Sim. Entendeu? Dentro do que o senhor falou, o síndico ele precisa
ter essa pré-assembleia. É importantíssimo. Eu estou, por exemplo, agora vim de 2 implementações agora de condomínios, e a gente faz uma live prévia, ensina a previsão. A gente ensina o pessoal a calcular a previsão orçamentária. Quando o cara vem dizer assim, ó, a taxa de condomínio está alta. Aí eu digo assim, ó, mas você recebeu a live tal do dia, você recebeu o orçamento tal dia, você participou do Tira Dúvida tal dia, então aqui não tem o que questionar. Vida que segue. Volta se quiser, né? Vai lá só Só pra volta votar. se quiser. Só chega votando. Só chega votando, é a melhor Você coisa. tem cara Só desse chega aí votando. que você dá 10 soluções pra ele, ele te dá 20 problemas. Você dá 20 soluções e te dá 30 Cara, problemas. é o seguinte, ele não ó. quer, mano. Ele quer, sabe o quê? Experiência. Atenção. Experiência é o Procura um seguinte. psiquiatra. Tem condomínio, Terapeuta. só tem um jeito de resolver o condomínio. Culto ecumênico. E vamos seguir com o nosso programa inteiro. oração. Você que tá aí, meu jovem, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Deixa seu nome aí. Pô, vamos participar, cara. Deixa seu nome aí, deixa sua pergunta que a gente quer prosperar. Vamos levar aqui a boa nova pros condomínios, informação, né? E a gente tá falando de cavalo, vamos falar de galinha da Angola. Ó. Oxi! Condomínio fazenda. Oxi! É uma fazenda. Como é que é? O Fábio tá rindo ali, gosta da treta, ó. O meu amigo Emílio Lima mandou a pergunta, lembramos para mandar para o intensocondominal@gmail.com. O tema é galinha da Angola. Vamos lá, ó. Aí ele fala o seguinte: Meu Deus, essa é barulhenta. ó, no condomínio tem 5 galinhas aprovadas em assembleia. Nossa. Elas andam pelo condomínio, às vezes sujam o carro e também danificam o jardim de moradores. O condomínio é responsável pelos jardins dos moradores sobre as galinhas? O que fazer, doutor Cláudio Viana? Quem é responsável pelas galinhas? Então vamos lá, ó. Seja galinha, seja cachorro, seja gato, se você é tutor de um animal, você é responsável por todos os atos dele, né? O que deu a entender aí, quem é o tutor dessas galinhas é o próprio condomínio. Então o condomínio tem que controlar as atividades desse animal. Se esse animal foi lá e ciscou o jardim da pessoa, estragou, o condomínio vai ter que reparar. A galinha subiu lá no carro, arranhou, o condomínio vai ter que reparar. Então, fica aí a dica. Ainda tem os maus tratos, né? Os cuidados veterinários, a Exato. alimentação, É. que tá no condomínio. Não, isso é sério. Tem um CNPJ responsável por aquele animal. Foi aprovado na Assembleia, Pra pô. comprar o animal, Foi tem aprovado. que ter a nota fiscal e junto com ele, cara, tem todos os cuidados com aquele animal. Vacinação, ali. ração. Vacinação, ração, alimentação. É. O nutricionista animal, tem o veterinário animal, tem que tomar todo o cuidadinho, mano. Agora, Thiago, a dúvida que ficou aqui na pergunta é o seguinte. O objetivo das galinhas da Angola no condomínio aí? Não é porque tem condomínio que é de casas e eles colocam pra comer esses bichos, né? O tipo comer escorpião. Controle essas de coisas. praga. É. Excelente. A ideia é Lá essa. em- Finalidade é um equipamento vivo e o equipamento vivo tem cuidados, tem que tomar Lá com em ele. Excelente. São Paulo, né, tem aqueles Alphaville, tem condomínio que tem pavão, tem cisne no lago, Já vi- tem toda Excelente. Eu já vi a questão condomínios assim, lá, ambiental. reportagem que pra controlar os pombos, os Tem caras botaram carpa. gavião. Gavião, né? Gavião Coloca. pra É. pegar o pombo também. Fazer o controle. Mas é coisa que eu não tinha pensado, que o Controle Jorge falou que é ecológico. interessante, né? Não é só tô com a galinha lá, né? Tem que cuidar, cuidar, né? Os maus tratos, tudo isso, Não, né? o pessoal tem que entender o seguinte. Que todo- E a todo- pergunta que não quer calar, né? Quando morrer, pode cozinhar pra todo mundo? cara? Tem coxa, quase. O coração do pessoal do meio ambiente agora palpitou. Porque o cara quer comer a galinha do condomínio. Ô, Thiago, tu já teve já uma galinha? Você adotou cachorro? galinha, Já cachorro, pensou em adotar galinha. uma galinha na Angola? Rapaz, ainda não. Eu espero não precisar desse controle ecológico aí, né? De praga no condomínio, né? Vetores, né? Por enquanto a gente vai continuar na parte química, né? Ô, doutor Cláudio, legalmente não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Né? Um ser movente pode ser adquirido. O condomínio não adquire só bens móveis, também pode ser um ser Desde movente. que Né? comprar leite. Ser movente, gostei desse Ser termo, movente. cara. Legal. E outra coisa, tem as despesas também tudo pro condomínio e qualquer dano que aquele animal causar, o condomínio tem que Porque, reparar, né? o condomínio é o dono do animal. Então, assim, se aplica a qualquer espécie. Se aplica qualquer dano, qualquer problema com o animal gerar, a responsabilidade é sua. Por isso que entra o que a gente falou anteriormente, você que está alimentando um gatinho, um cachorrinho no animal, a partir do momento que você começa a alimentar aquele animal de forma reiterada, a lei ambiental entende que você é um tutor temporário.
Então você está assumindo uma responsabilidade civil também contra aquele animal. Exato. Se aquele animal tá ali, ele não tá vacinado, ele passa uma doença para uma pessoa, morde uma criança, você vai ser responsabilizado. Então pense antes 2 vezes. Você acha que está fazendo uma boa ação só de estar alimentando aquele animal, né, para limpeza da consciência, faz né? Adote um caramelo. Adote um caramelo. Você pode estar prejudicando, né? Porque além de você estar alimentando aquele animal, você não está levando para castração, dando os devidos fins, né, de adoção, você também está incentivando a superpopulação, porque aquele animal vai ali Prolifera para naturalmente. outro, vai vir outro, vai vir no Não, outro. e tem a E questão, aí- eu tô brincando aqui, mas imagina, o animal pode morrer, aí tem um grupo do condomínio, alguém fala, Isso. tu foi negligente, deixou a galinha da bola morrer. E tem um detalhe, tem uma parada aí séria que o doutor Cláudio vai falar aqui, confirmar comigo, que está na base da lei, que é a responsabilidade sobre a saúde do animal. Ele tem o direito à preservação da vida. Por isso que você passa a ter um tutor. A lei não nomeia um tutor sem dar para ele responsabilidade. Do jeito que você deu responsabilidade para o seu síndico do condomínio, todos esses animais que estão no seu condomínio também tem um tutor. E adivinha quem é? É o síndico. É você, amigo. Só pra gente, né? Então, controle de vetores. E você quer ver onde pega mais? Maltrato dos animais. Porque o maltrato ele é julgado subjetivamente. É verdade. Vou né? dar um exemplo para vocês. Se vocês estão vendo um cavalinho rodando aí depois das 8 da noite, já é considerado mal-estar Caramelo? só pelo horário, sabia? Eu imagino. É, né? o carroceiro, pá, o cavalo usa para trabalho. Depois das 10 da noite, é maltrato comprovado. Entre 8 e 10, se é comprovada a rotina, a necessidade, ainda passa. Mas depois das 10 é considerado O animal tem que maltrato. descansar, né? Tiago, Então, pra quem tu ligaria aí na questão do cavalo aí? Eu nem atendi o telefone. você não sou dono de cavalo, né, Thiago? Faz de conta que nem viu. Nem atendo o telefone, meu jovem! Cara, mas assim, são coisas que eu já passei, então assim, isso é interessante, né? Porque O assim. engraçado é que o cavalo tava fora. É, Se o cavalo exatamente. tivesse dentro, é que era o problema, entendeu? É, mas é exatamente isso, Tá porque entendendo? assim, as pessoas acham que a gente tem solução pra tudo. Gente, é lá de fora. Sim, sim. E o cara de fora. frente ao condomínio vai me brigar comigo. Ah, porque botaram um pneu aqui, não sei o que. Eu falei. Fui eu! E o Sou alguém do condomínio, interessante... você sabe? E assim, quando esse tipo de situação surge, a gente busca uma solução até para dar o retorno, né? Lógico. Na ocasião, eu conversei com o bombeiro. O bombeiro, se o animal estiver correndo risco, aí a gente pode fazer algo, né? A polícia ambiental, animal silvestre, ela presta o apoio, né? Por ser final de semana, se fosse durante a semana, aí no 56, você abre o chamado, né? No 56 e eles vêm fazer a vistoria. Mas no final de semana, Não tem isso. não tem um atendimento. E se né? for delito flagrante, é polícia, né? Então é isso. Então não teve muito aí. Mas assim, eu tô brincando, mas sempre dá um feedback, a gente sempre sim. dá um retorno. O Tal. retorno. Mas assim, cara, tem coisas que é foda mesmo. Fala assim, cara, eu não tô acreditando, mas você tá ali, você quer ser prestativo. E eu entendo o que você falou, a gente tem a figura de olhar pra gente, o cara tá ali pra resolver e tal. Mas tem coisas que a gente não resolve, né? Nem a polícia resolve, né? Você sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando você vai exercer sua autoridade como síndico, o cara te desmerece. É verdade. Aí, mas na hora de cobrar a autoridade de alguém, ele te valoriza. Mas ele te valoriza sem querer, né? Porque ele fala assim, é você que é o síndico, você tem que resolver. Aí quando você fala, então faz assim, ele fala, não, mas não é assim também, né? Então ele quer te dar uma meia autoridade, tipo, autoridade de conveniência. Na hora que eu tenho um problema, você é meu herói, você é a autoridade do respeito. E eu pago o teu salário, já ouviram? Na hora que o síndico faz uma coisa que ele tá exercendo a autoridade dele, mas vai contra a vontade do cara, ele fala assim, mas não é assim, não é você que manda aqui. Sabe o que eu aprendi Tem que agora? escolher, meu amigo. Sem querer, eu vi que deu solução. Um dia a mulher me ligou 10 da noite. Ah, porque o vizinho que tá ligando, tava fazendo barulho, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem. Deixa eu te falar, não é mais prático você pegar o interfone e falar com um vizinho? Ô, boa noite, tudo bem? Tá me incomodando? Que é o primeiro diálogo, na verdade. né? É o primeiro. Aí a mulher falou assim, não, mas liga você. Eu falei, não, porque eu nem tenho o telefone dele, eu vou ter que ir só amanhã, que eu vou pegar com o administrador pra poder falar com ele. É mesmo, Thiago? Eu não tenho todos os números, velho. Então, assim, mais fácil é você ligar e conversar. Ponto. Às vezes a pessoa nem sabe que tá incomodando, gente. Né? Então, assim, tudo é o sítio. Cara, você pode fazer a sua parte. E Sim, dentro não. disso, Poxa. e dentro disso aí do barulho, eu tive uma situação de uma unidade, tá? Que geralmente o de cima, né? Reclama, o de baixo reclama do barulho de cima. Eu tive uma unidade que o primeiro andar reclamava do térreo, né? E aí, doutor, o que é interessante, reclamações reiteradas, né? E aí, quando você tenta fazer a conciliação, olha, vamos chamar as duas unidades. A pessoa geralmente ela não quer conversar. Não quer conversar. Né? E aí, com uma reclamação só... Opa, não, eu tenho só a tua reclamação. Se eu chegar em juiz, aí pode ser que o juiz vai entender que isso aí é briga entre vizinhos, né? Exato. Então, a gente dá aquela orientada,
mas não tem uma resolução porque é de fazer uma unidade, modificação. né? Porque o unidade. síndico é para porque resolver a questão da As pessoas coletividade, né? confundem muito o direito condominial com o direito de vizinhança, né? Direito condominial você pode pensar em coletividade. E vizinhança, um vizinho para o outro, uma unidade privada para outra unidade privada. Se aquela unidade privada está incomodando só outra, então eles têm que resolver aquele conflito. Agora, se aquela unidade privada está causando um transtorno, né, com toda aquela coletividade, aí sim pode entrar a atuação do condomínio. Às vezes o síndico entra numa briga desnecessária, tem um desgaste desnecessário, certo que ele pode fazer a mediação, tentar resolver o conflito, mas não é sua responsabilidade. Quando você vê lá no Código Civil as responsabilidades do síndico, não tá. E detalhe, hein, doutor, posso estar enganado. Sim. O síndico que reiteradamente entra em contato com uma só reclamação para sanar aquele problema, imagine só, tem uma unidade reclamando da sua, tem uma unidade reclamando da sua, tem uma unidade reclamando da sua. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai dizer, não, esse cara tá abusando do direito de reclamar. Só eu que erro. Entendeu? Falar que é Síndico, não me ligue não, o senhor é. tá me perseguindo. E aí vai gerar um problema grande pro próprio E síndico. você sabe né? o que é interessante? É que a pessoa compra um apartamento, ela vai para um lugar que é comunidade. O direito condominial é comunitário, é para todo mundo ali. Coletividade, Né? Ele, inclusive, tem o baluarte de dividir o que é o direito de vizinhança e o condominial. Aí a pessoa compra o direito de pertencer àquela comunidade, né? E ela não quer conversar com as pessoas na comunidade. Então você tem que morar sozinho, isolado. Se você não consegue dar bom dia pro teu vizinho, falar com ele, conversar, até na hora de cobrar uma questão de barulho, às vezes o cara tá fazendo ele tem uns que são sons mesmo e tal, o cara não percebe. Mas como eu tava a gente conversando esses dias aqui, tem gente que tem uma audição de cachorro, o cara escuta lá longe, e tem gente que você pode dar na cara dele que ele não acorda. E aí tem a diferença entre as pessoas, mas a questão é, gente, comunidade, pessoas vizinhas são para conversar naturalmente. Então você pode falar com o teu vizinho, ô, doutor Tiago, tudo bem? Deixa eu te falar, tá tendo um barulhinho a mais aí e eu queria ver se a gente podia cessar ele por enquanto, que eu estou na reunião aqui ou que está simplesmente me incomodando. Sabe, se você não consegue falar com as pessoas assim, você tem que ver o que está quebrado dentro de você, pô, porque está errado. Você vai ter problemas diversos e contumazes o tempo inteiro. Entende? Porque o mundo é barulhento. E falando em barulho, eu tive uma situação que foi inédita, né? Nesses anos todos trabalhando, a gente sempre vê condômino contra condômino, vizinho contra vizinho, vizinho contra condômino. Mas você já viu perturbação de sossego entre condomínio com outro condomínio? Olha aí. Um condomínio briga... CNPJ. CNPJ, Meu CNPJ. Deus. O que aconteceu? Por coincidência, esse outro condomínio era o Dr. Henrique Castro, era o assessor jurídico, né? O que a gente resolveu? A gente, entre advogados, a gente reuniu o síndico, né? Formou uma comissão dos moradores, a gente colocou na mesa, igual a gente está aqui, e a gente debateu aquele problema, né? Por quê? Porque o condomínio estava fazendo uma obra, né? De uma nova área de lazer, inaugurou essa nova área de lazer, contratou pula-pula, não sei o quê, e a pessoa, o outro condomínio ficou anos naquela paz. E quando entregou a área de lazer, veio aquele barulho enorme. Então, o que a gente fez? A gente fez uma mediação, criou regras, sugestões para poder não restringir, né, a atividade, mas reduzir, né, a questão de barulho. Aí, pra questão mim, questão de pula-pula. O pula-pula ficava arrastando lá, o que a gente solucionou? Não, vamos colocar o tatame para não ficar arrastando, né? Pronto, já o pessoal tava usando JBL na piscina. Não, vamos usar só na churrasqueira, na piscina não coloca som. Então a gente fez aquela mediação e tem funcionado 100%. Né, de volume, menos tem ego. solução, meu amigo. Tem solução. Então, vamos seguir nosso programa aqui, papo muito bacana. Já convido você, você tá no YouTube, você tem a responsabilidade de se inscrever no canal, cara. Se inscreva, compartilha, comenta, já manda pro síndico aí, o síndico do seu condomínio. E vamos lá, vamos levar conhecimento no universo condominial. Sim, que o nosso plantão tira dúvida aqui. Agora pergunta pra ele, a maior referência da engenharia condominial do Brasil, de Orleans. A pergunta é do Ricardo Gomes. E o título é: rachadura em viga dentro do apartamento é uma responsabilidade do dono do apartamento ou do condomínio? Aí fala, ó, apareceu uma rachadura horizontal numa viga no meu apartamento. Por ser uma parte estrutural, fiquei em dúvida sobre quem é responsável por custear a reforma, o morador ou o condomínio, meu amigo Jorge. Olha aí, meu Vai! filho. Vamos lá, né? Vamos falar sobre essa questão de estrutura. Olha só, seu apartamento é uma caixinha no meio de uma caixona. Então, você tem um prédio e
e tem um apartamento dentro do prédio ali. Ele depende dessa estrutura. Se a sua estrutura estiver realmente com trincas, com fissuras, a primeira coisa que você vai fazer, um auto de vistoria. Tira uma foto da porta do seu apartamento, tira uma foto da trinca, identifica você e manda um e-mail para o meio de comunicação do condomínio. E-mail resolve muito porque tem data, tem hora e tem a caixa de trabalho do condomínio. O síndico, por sua vez, vai fazer uma visita lá ou vai chamar um engenheiro para avaliar a sua patologia. Não posso avaliar de longe aqui para você para te dizer a margem de risco sobre isso. Mas você tem que comunicar para o condomínio, porque a estrutura é de responsabilidade do condomínio. Ok? Não é do condomínio. O condomínio tem que transmitir as informações se ele se sente seguro, né? Por solidez e segurança, se ele sente essa falta, ele é protegido pelo Código Civil, vai mandar para o síndico. O síndico vai usar da habilidade dele e das ferramentas para tomar providência. As rachaduras horizontais em vigas normalmente são pertinentes à parte externa, ali, ao reboco, ao acabamento. Então, inicialmente, você tem uma perspectiva de problema que você vai precisar avaliar para saber se é estrutural mesmo ou se é da argamassa. Né? Não é se é do concreto ou se é da argamassa. Beleza? Essa é a primeira parte. E já que você está ouvindo a gente aí, o Thiago falou aqui, aproveita e dá um like aí no vídeo. Um like, joinha. Compartilha, tá né? Bom? Dá um likezinho. Se você não gostou também, dá um dislike, não tem problema. Dá uma coisa, Aqui é o programa fazer de conta que você não palma fazer de conta que você não tá vendo, não tá assistindo, também não é bom, Jorge, né? pode pegar a vistoria e jogar no grupo de palma. WhatsApp e falar assim, olha aí, síndico, tá rachado. Ó, as vistorias que você fizer, que você botar no grupo, se quiser casar polêmico, você pode botar onde você quiser, mas você tem que saber o que você está apontando lá. Eu acho que tem um problema aqui é uma coisa. Tem um problema que eu tenho certeza é outra. Quem é você para dizer se tem de verdade? Quem acha não sabe nada. Né? Então chama a investigação. Contrato engenheiro. Porque assim, esses sinais o concreto dá mesmo. O concreto armado, ele é muito bom porque ele troca uma ideia. Fala assim, mas o concreto não fala. Não, ele troca uma ideia como a natureza troca. O leão não te avisa que vai te atacar, né, meu amigo? Ele dá rachaduras. Mas se você está num ambiente que tem leão, você vai ficar atento. Então, Trinca, fissuras, fissuras e rachaduras. são diferentes. Você tem ali até meio centímetro, né, até 3 milímetros, depois de 3 milímetros a meio centímetro, depois de meio centímetro para cima você tem rachaduras. E o nível de interferência não é só pela espessura, tá? O nível de interferência é pelo ponto, pelo formato, o jeito que está colocado ali, pelo histórico de laudos e inspeções que você tem no seu condomínio, pelo seu histórico de manutenção, de infiltrações. Então tem toda uma anamnese que a gente usa para ler o prédio, né, das plantas, dos projetos, do comportamento dos gestores. Eu digo sempre, problema de condomínio é problema de gestão. Se você olhar na prática, engenharia, direito, tudo que tem para fazer, tem tecnologia para fazer. Mas será que o gestor tem visão de águia para tomar frente? Saber como fazer? Essa é a questão. Deu like? Então, Beleza. E quem tá aí assistindo pela Rede SPTV, vem pra cá que papo muito bacana toda segunda-feira, encontro marcado aqui na Rede SPTV, das 19 20 horas. E manda um abraço aos nossos apoiadores. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Dessa condominial, cara. Aqui é tranquilidade, que não tem grupo de WhatsApp, dá ninguém pra encher teu saco. Aqui é paz. Garantidora. Dessa condominial, meu amigo Daniel, minha amiga Juliana, combate extintores também, é muito bacana. Meu amigo Jorge na BSB Condominial. E vamos que vamos aí, ó. Próxima pergunta, muito bacana também. Vamos lá, essa aqui foda, velho. Vamos lá. Priscila Leal mandou a pergunta. E o título é Vizinhos conversando nas suas varandas. Aí fala o doutor Cláudio Viana, é permitido o vizinho de cima conversar com o vizinho de baixo pelas suas varandas? Sendo que nos prédios ficamos ouvindo o bate-papo deles. É permitido? Posso conversar com o meu vizinho, doutor Cláudio Viana? Olha aí. É permitido, mas nem tudo me convém. Vamos lá. Então, não é o meio mais adequado, né? Você ficar gritando de cima. Compra um toque-toque, né? Toque, fala com o vizinho de baixo, né? Aí, ó. Walk-talk, pega uma lata, amarra o barbante e joga embaixo, né? Não, a partir do momento que você está gritando pro vizinho de baixo, você vai estar perturbando, né, o sossego de outro vizinho devidamente. Então, pega o interfone, liga, troca ideia, pega o WhatsApp, faz chamada de vídeo. Né, tem meios mais bacanas, né, de mas conversar. Mas acho que o meio presencial é melhor, o calor humano, doutor. Faz um churrasco, lazer, né? Pô. Faz um churrasco, trocar ideia no jardim, bate um papo. Vai ficar tem a ver? O que você acha? O que tem a ver os caras conversar, bater um papo? Rapaz, se nesse condomínio as pessoas estão dialogando, pelo menos que seja pela varanda, a gente já vai ter menos trabalho. Porque geralmente é assim, ó.
Vou conversar com o síndico pro síndico falar pra ele. Então, acredito que Você já viu essa parada? O papo aí tá produtivo, O né? cara quer pedir um negócio pro síndico, aí o síndico tá aqui. Ele fala assim, pô, mas o síndico, ele não me atende, ele não me escuta, eu já reclamei com ele, já falei com ele, já pedi um salão, ele não resolve nunca. E o síndico, você olha pro síndico, o síndico tá aqui. Sabe? Você parece que a síndico pessoa tá morando no meio ele dos dois. quer falar com você, mas ele não aceita que é com você, ele tem que reclamar pro outro. Tem gente que tem esse probleminha Assim, né, cara? Assim, entendeu? gente, Tem sim. complicado, né, velho? O que tem, cara, a pessoa falar com o outro, velho? Eu acredito que é uma coisa rápida, não é uma coisa que fica Não, gritando. que eu entendi. Até Tem pior, né? uma, Porque tem- tem uma no meio e tem outra lá embaixo. Então a do meio que tá Será que é reclamando isso? porque a outra tá gritando. Eu Não, entendi eu dessa entendi que é forma. de um sim. pro outro. Não, eu acho Não, que pra ela com fala certeza, tem nem pelo lógica. bom senso não tem. Não tem Mas isso, né? haja garganta também, não ficar certeza. gritando, né? Cara, faz o seguinte, fala assim, ô, para de falar aí, tá falando muito alto, pô. Eu quero ver, Não, vamos e parar quando na o pai hora, né? chama o filho Vou do dar dica pra ele apartamento aqui, que viu? tá no parquinho, né? Eu vou dar a dica pra você. Quando você tiver nessa situação, como estiver conversando com o outro, você entra na conversa também. Pois é, eu entendi. Não gostei. Tu viu o gol? O cara vai ficar tentando entender o que tá acontecendo ali. Ele vai perceber, assim, sem graça, de que ele tá envolvendo pessoas que não necessitam participar Exato. daquela Eu entendi conversa. dessa forma. Ô, meu né? amigo, sim. tenha Com bom certeza. senso, tanto espaço bacana no condomínio, tanto telefone, tanto WhatsApp, vídeo chamado, você vai conversar gritando pela Na varanda. Fala Na sério. verdade. Me ajuda, né? Me ajuda, vai. Me ajuda aí, meu jovem. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo... Olha, Já falei, toque, Só toque. criativo, né? Já eles fazem aquele. toque. Como é que é? Aquele que fazia de criança com a latinha? É, o telefone sem Toque, fio toque lá. de telefone sem fio, cordão de. Barbante de festa junina. Aproveita que é festa junina e faz a latinha lá. Tá louco. Ô, Thiago, como é que você lida com a questão de barulho lá no seu condomínio? Essas questões aí de conversa de vizinho, essas coisas. Cara, barulho é sempre um desafio no condomínio, né? Mas é importante o síndico fazer essa mediação, porque o morador dificilmente ele quer ter essa comunicação. A gente sabe que não é a função do síndico, né? Uma unidade só fazer essa interlocução, mas eu acredito que é importante conversar, tentar fazer essa mediação. É claro que a outra parte sempre quer uma notificação, quer uma multa, né? Eu aconselho o síndico não ir por esse lado, porque futuramente se chega um embate jurídico aí a gente vai perder uma causa, o condomínio pode sofrer um processo, né? Inclusive por essa questão aí de exagero no direito de reclamação da abordagem, né? Então eu costumo dizer que é sempre uma demanda coletiva, né? E eu cobro ali que tenha no mínimo 2 reclamações no livro de ocorrência para que a gente possa realmente notificar e aí tomar uma outra providência, né, de multa contra a unidade. No mínimo 2 reclamações, tá? E em alguns casos, né, se tiver muito exagerado, é realmente fazer a aquisição ali do medidor de decibéis e fazer a medição na unidade que tá sendo, né, que é a vítima da Leva perturbação. sempre Né? o testemunho com você, viu? Excelente. Sempre vai mexer. Eu O tive que síndico vai lá sozinho. Esqueci o nome chama do o síndico porteiro. lá, o mó bacana que teve com a gente. Carlos. Carlos César. Cosme Damião. Cosme Damião, hein? Cosme Damião. A gente trabalha lá com o Carlos desde 2018, fizemos laudos e tudo, conseguimos garantir todos os direitos de garantia junto à construtora, quase 6 milhões de reais no condomínio do Carlos. E um dos procedimentos que trouxe esse benefício para ele foi a implantação séria de um protocolo de engenharia, que mostrou que a construtora abandonou e deu aquele migué, né, de judicializei, não posso pagar, tem aquela conversa toda. E os caras construindo, então a gente entrou com estratégia lá e mostrou que ainda no tempo da garantia dos 3 anos iniciais do prédio, todos os problemas que a gente requereu no laudo estavam presentes e a construtora se afastou. Ela falou assim, estou judicializada. Aí ele falou, e daí? Eu tenho problemas. Aí a construtora falou, não posso fazer porque eu estou judicializada. Mas qual era a estratégia da construtora? Deixar vencer o prazo da garantia e depois acusar o condomínio de falta de Mas manutenção. você já provocou antes, né? Mas aí ele veio na BSB, a gente desenvolveu a estratégia, levantou o laudo, comunicou e notificou o laudo com toda a exigência. Construtora, estou judicializado, juiz, perícia. A perícia chegou com 2 anos depois, já tinha vencido a garantia. O que a construtora fez? Acusou o condomínio de falta de manutenção. Aí o Carlos pegou o plano de manutenção que a gente deu na aula e apresentou para ele. Fizemos toda a manutenção. Agora eu vou falar assim, ó. Engenheiro. Alô, pessoal do Itapuã, tá escutando aqui, né? Pessoal, eu tenho uma dificuldade para aprovar. Eu implementei 7 condomínios lá no Itapuã Parque. Uma dificuldade para a gente inicialmente implantar engenheiro e advogado. Em outros condomínios a gente tem, mas geralmente no condomínio de implementação o pessoal tende a, não, eu não preciso do engenheiro, eu não preciso do advogado. Então, esse exemplo que você trouxe aí é excelente para que as pessoas possam entender. Então, o pessoal lá já vai entender o seguinte, próxima assembleia,
tem que ter um engenheiro, tem que ter um advogado para dar esse suporte, para essa garantia aí, né? Se não tivesse, a construtora ia passar o pessoal para trás. Ó, a gente chama isso na engenharia, é um método que eu criei que chama síndico gestor de patrimônio. Lá dentro tem uma matéria nessa mentoria que é a blindagem do patrimônio condominial. Que é quando você recebe os condomínios, as implantações, você receber ele com o engenharista. Então você faz o recebimento da obra, recebimento da documentação, você já aponta todas as falhas. Como a gente tem uma experiência larga sobre isso, a gente aponta para 5 anos, 10 anos o que pode acontecer. A gente cria um mapa de risco e cria uma blindagem para cada sistema daquele ali. Muitas vezes até a construtora não precisa ser judicializada. Ela vai fazendo os trabalhos. Só que o que ela faz? Para ganhar tempo, ela faz meio que nas coxas, né? Uma tinta mais barata, impermeabilização mais... Ela vai passando aquele migué até passar os 5 anos. Quando vence os 5 anos, que ainda está ruim, ela fala, não, eu dei assistência sim, só que não foi suficiente. Então, mesmo para construtoras boas que dão assistência no prazo dos 5 anos, você tem que ter a blindagem patrimonial, que é você levantar as suas condições, entender a origem dos vícios, porque muita gente confunde o seguinte, Thiago, e Tiagos, né? Tiagos. Confunde o seguinte, que você comunicar é uma coisa, mas se você não executar aquele direito, você perde ele. Exato. Lá no 618 tem lá que se você comunica e não toma providência, você perde aquele direito. Então o síndico tem que comunicar, e eu digo sempre, o condomínio não pode ficar à margem da lei, tem que fazer conforme a legislação. Então pega a legislação, faz o levantamento, comunica, certifica, mandou por e-mail, não teve resposta, manda por AR, mandou por AR, não tem resposta, vai no prédio, conversa com o porteiro, procura meios de provar que você tem aquele problema, que você tem consciência. E chama para o acordo. Feito o acordo, estabelece um protocolo de fiscalização e controle daquilo ali como síndico. Aí eu explico que o síndico não é um engenheiro, né? Sim. Mas ele precisa ter essa visão estratégica. É isso que a gente ensina lá. E aí com isso a gente conseguiu fazer para o Carlos. Até essa questão de barulho, a gente conseguiu judicializar, sabe o quê? Proteção acústica. Porque tinha lajes que estavam fazendo muito barulho e a construtora realmente deixou sem proteção acústica. Aí na execução de garantia, eles nem sabiam que não tinha. Eles só tinham um problema, não sabia a causa. Quando a gente interpretou a causa, que fez a análise, a gente falou, a construtora não colocou proteção acústica nas lajes superiores. Aí, mais quase R$1 milhão para Você 6 falou de prazo, né, Jorge? Então fica a dica legal aí, ó. Artigo 618 do Código Civil dá garantia de 5 anos para vícios construtivos, né, da edificação. Mas esse prazo de 5 anos é para você acionar a garantia. Isso. A partir do momento que você acionou a garantia, vai correr outro prazo, que é da responsabilidade civil, que é a reparação de danos, que é 10 anos que você pode cobrar da construtora. Exatamente. Então anota aí. Passou dos 5 anos, você cobrou ali da construtora e ela não fez nada, você ainda tem 10 anos para poder cobrar dela. Isso, mas se você não notificar corretamente, você perde. E outra coisa... Aí você contrata advogado para notificar correto. Exatamente, contrata advogado. Você sabe por que é isso? Eu vou te explicar, e com muito carinho com os nossos... com o nosso público, que é o seguinte, se você comunicar corretamente à construtora, e aí vem um outro prazo, né, que é 180 dias, você não toma providências de cobrança do reparo, você concorre à perda da garantia do objeto. E tem gente que arrisca isso, sabe com o quê? Com fachada. E fachada, por que eu falo fachada? Porque é uma das obras que mais tem que se fazer no condomínio, é inevitável, inclusive tem muita gente, doutor Cláudio, que coloca a obra de fachada como taxa extra, e não é. Tá? A previsão da fachada está na linha de manutenção do condomínio. Na previsão orçamentária. Você tem que fazer o cálculo da previsão com a obra da fachada, com as revisões da fachada. Porque às vezes as pessoas acham que está fazendo uma reforma na fachada, está alterando a fachada. São coisas totalmente diferentes. distintas, Alterar né? a fachada, vai para a assembleia aberta, vai 2 terços mais ou 2 terços, não é isso? Sim. A manutenção da fachada, que seja a pintura, a impermeabilização, a calafetação da janela, o tratamento de trincas e fissuras, após o prazo que a construtora tem de obrigação com você, ela é uma obrigação do síndico na previsão orçamentária. E isso tem implicações técnicas e jurídicas, porque quem paga a taxa extra é proprietário, quem paga a taxa ordinária é inquilino. E tem síndico que responde porque ingerência passou taxa que era do ordinário para o proprietário. Eu já acho e é perda de patrimônio. Eu penso de outra forma, mas respeito seu interessante ponto de vista. E vamos seguir nosso programa aqui, meu jovem, que o papo é muito bacana aqui. Agora com a pergunta da amiga Maria Cunha. Quem nunca passou por isso? Olha lá. Grupo de WhatsApp para criticar o síndico. Não, olha aí. Grupo para criticar o síndico. Excelente. Nunca vi um síndico ser criticado. Nunca, olha só. Eu também não. E ela relata, ó. Sou síndico de um prédio há 3 anos. Ganhei oponentes que reclamam o tempo todo. Fechei o grupo do WhatsApp e deixei somente para informações e casos alguém queira falar, que me procure pessoalmente no PV.
No entanto, criaram um grupo paralelo sem eu participar e passaram a criticar a minha gestão e criaram problemas. Está algo nocivo e fui informada disso por moradores que se recusam a participar do grupo. Isso é legal? Eles podem ficar falando mal do síndico sem esse ter o direito de se defender, meu amigo doutor Cláudio Viana. Olha a treta aí. Você, condômino, pode criticar o síndico, pode criar grupo? Pode, deve. Porque a partir do momento que você está criticando, você está fiscalizando aquela gestão. É isso aí. Mas você tem que saber o teor dessa crítica, né? Tem o limiar da liberdade de expressão e a questão do que é crime. Então, sua crítica não pode ser um crime, não pode ser uma difamação, não pode ser uma calúnia, não pode ser uma injúria. Então, tem que ter cuidado também com o que você fala. E o síndico está na função, hein? Você tem que criticar o síndico na função. Se você critica Agora, o síndico na pessoa, você pode responder um processo de indenização aí. Agora, toda crítica, eu acho que quando o síndico recebe uma crítica, ele tem que parar para avaliar o posicionamento dele como gestor. Sim. Porque a partir do momento que o síndico ele consegue fazer um plano de ação para o condomínio, tá? Para que os moradores cumpram aquele plano de ação, provavelmente as críticas diminuem. Tiago, como que é isso aí? Às vezes tem um morador que ele quer um bicicletário. Às vezes tem um morador que quer a cobertura de vaga. E aí não tem uma definição, um plano de ação do que vai ser feito no condomínio. Aí o cara da bicicleta ele vai reclamar porque não tem a bicicleta. Aí eu, como síndico, se eu for lá, não, vou fazer o jardim. Porque eu acho que eu gosto de jardim, eu vou fazer o jardim. E aí isso gera no condomínio situações que não estão amarradas. Um quer uma coisa, outro quer outra e a gestão ela não flui. Sim. Agora, quando o síndico ele tem essa vivência de fazer um plano de ação, um plano diretor do que vai ser feito no condomínio, tranquilamente tende a ser um condomínio que vai rodar legal com menos críticas. Comunicar, né, Thiago? Previsível, comunicar isso né? Com clareza, com organização. Sim. Como vocês estavam falando da pré-assembleia, né? A pré-assembleia organiza muitas coisas. Entendeu? Gente, primeiro, se for criticar, fala com a pessoa diretamente. Como é que a pessoa vai poder fazer algo se ela tá sabendo? Entendeu? Eu acho que a gente tem que entender que ser síndico é ouvir, crítica, faz parte do processo. Eu falo, quando se critica, não tá criticando a pessoa física, Thiago, tá falando do trabalho, que pode ser melhorado, a gente erra mesmo, faz parte da parada aqui. Eu penso uma coisa, você pensa outra. Mas faz a crítica para aquela pessoa. O que adianta eu falar mal de alguém se eu não falo para aquela pessoa? Não adianta nada. Para mim, você quer criar confusão, intriga, não quer resolver. Quem quer resolver, gente adulta, senta, vem cá. Ó, Thiago, vem cá. Eu acho que isso tá errado, do meu ponto de vista. Eu vou falar, ó, é isso. Eu não posso fazer por causa da lei. O bicicletário foi feito porque não teve quórum, as pessoas não quiseram fazer. Então não foi eu. Eu tô aqui para gerir, cara. Quem manda é vocês. E, Thiago, eu levanto essa questão. Cuidado que você fala, né? A pessoa foi criticar o síndico no grupo de WhatsApp, chamou o síndico de quê? De pilantra. Sabe o que a palavra pilantra custou? Custou R$8.000 em favor do síndico, né? Indenização de danos morais. Então pense muito bem no teor dessa crítica. Ela pode ficar cara, né? Então, tem um Tudo problema. todo lado tem uma Vou te falar tenho certeza que o Thiago vai concordar comigo. Presta atenção, você que está do outro lado aí, que você costuma falar mal dos outros. Quando você fala mal de alguém, a pessoa que está do seu lado, ela sabe muito mais sobre você que está falando do que quem está sendo falado. Sim. É básico assim. Então, se você tem um cuidado com a sua própria imagem, não fale mal dos outros, para os outros. Converse com quem você tem que resolver. E se é para resolver um problema, fale do problema e não da pessoa. Tá entendendo? Você tem que conversar sobre aquilo que é pertinente ao problema. Você tem um problema, você não fala à toa, você fala que tem um problema. Você tem uma solução para ele? Porque para criticar, meu amigo, todo Zé Ruela critica. Mas para resolver, precisa de ter raciocínio. Igual tem aquele desenho, né, da fila, né? Fila para criticar, fila para resolver problema. Fila para resolver problema. Então, assim, quando você fala mal de alguém, a gente sabe mais de você que está falando dos outros do que da pessoa que está sendo falada. Até porque ela não tem como se defender. Então, tem umas regrinhas básicas. Para elogiar, elogie em público. Para chamar a atenção, chame a atenção no privado. Para resolver o problema, debata ideias sobre o problema. Não condene pessoas. Né? Boca vazia. Já foi criticado, Thiago? Poxa. Ixi, demais. O síndico era pouco criticado. Não tem habilidade. Sabe o que eu faço? Eu estimulo as pessoas a falarem mesmo. Porque assim, eles acham que, vou falar do trabalho, acho que é da minha pessoa. Às vezes eu conheço a pessoa, tem uma intimidade maior, tem moradores que tem um vínculo maior, assim, né? Tem aquelas. Dizia que o santo bate, né? Agora, eu até falo, pode falar, porque você não tá falando da pessoa física, é um trabalho, gente.
quando eu falo da gestão, não é da pessoa, Thiago. Entendeu? Exato. Tô falando do trabalho que pode ser melhorado, um interessante ponto de vista. Eu já tive situação com você. Eu pensava em fazer uma coisa, o zumador queria outra. O que eu fiz? Mas se vocês querem, acho que é mais importante isso, vamos fazer. Agora, tem que fazer qual é o meu dever como gestor? Economicamente, se é viável, a questão jurídica, se pode. Justamente. Se for caso de obra, a engenharia vai aprovar, porque eu tenho que seguir a lei, porque Tem um eu protocolo, respondo. né? E, Thiago, Entendeu? é o síndico e tem que usar a crítica de forma inteligente. É. Por quê? Às vezes você está num condomínio de 300 unidades. Aí tem um grupo lá de 7 pessoas e fica tá. E as outras 390 ou 293 pessoas Não estão tem. falando o quê? Porque às vezes aquela minoria é barulhenta, mas você tem que ter a inteligência emocional, tem que ter a blindagem e saber usufruir. Vamos fazer aqui, ó, quantos são ao meu favor, quantos estão criticando. Será que isso daqui eu posso usar? E- Às vezes uma crítica eu posso Isso. usar, né? E Pode outra ser coisa, proveitosa, gente, mas tem que importante, saber nós que equilibrar somos também. síndicos. Sim. O ser humano em geral, nem Jesus, Cristo, Agrada. agrada todo mundo, cara. Sempre vai ter alguém do contra, sempre vai ter alguém que vai estar ali falar alguma coisa. É o que você falou. Tem emoção para entender, é meu ou é do outro? Eu vou dormir todo mundo tranquilo, fazer meu trabalho? Beleza. Agora, agradar, não vai agradar. Quem quer agradar todo mundo, não agrada Não ninguém, agrada né, Thiago? ninguém. É verdade, Outra é verdade. coisa é o seguinte. Fala aí, Thiago, pode falar. E dentro disso tentar identificar qual que é o problema em si, né? Então, resolver, né? Problema, o que você está trazendo de problema? O que a gente pode evoluir com isso, né? Eu já tive situações de conselheiro, por exemplo, conselheiro fiscal em condomínio, né? Do cara perguntar, por exemplo, por que a grama é verde. Não, é bem isso mesmo. Porque o cara ele virou uma determinada oposição e aí ele quer prejudicar a gestão, o que ele faz? Vou fazer aqui 100 perguntas num dia, aí no outro dia eu faço 200 perguntas, no outro dia eu faço 300 perguntas. Não. O síndico tem que prestar contas para a Assembleia, quando ela Sobre solicitar, o interesse certo? da- Com um quarto de assinaturas ou uma vez ao ano, né? Então, é importante ouvir essas críticas, mas tentar identificar quanto é realmente uma crítica e tem um problema a ser resolvido Real, né? e quanto é um problema real, só alguém querendo tumultuar e atrapalhar a vida do condomínio, atrapalhar a vida de todo mundo. Foi perfeito na colocação dele e eu quero responder para nossa amiga aí, que é o seguinte: mesmo que estejam falando mal de você, isso vai te provocar e você vai transbordar o que tem dentro de você. Você quer ver um exemplo? Quando a gente chegou aqui, que o Wagner trouxe, ele botou o que aqui? Não foi água? Água. Se a gente balançar essa caneca, não vai cair água? Se a gente virar ela para baixo, não vai cair água? É porque tem água dentro dela. Então, a pessoa que está falando da pergunta e tudo, eu vou dizer para você, não se incomode tanto, transborde. Vai atrás e transborda. Você vai transbordar o que está dentro de você. As pessoas que estão falando mal de você estão transbordando coisas não muito boas. E você não consegue tirar isso de dentro delas. Porque a gente emana o que tem dentro da gente. Bate palma aí, bate isso. palma aí, bate Não é palma aí. verdade? Aí tá foi. Devaneou muito bem, meu Olha, amigo gente. de ódio. Por isso que eu falo, o cara é uma das maiores referências. E assim, gente, Né? uma coisa que eu tô aprendendo. Um dia eu falei no meio da Assembleia, o amor cura tudo. E outra E coisa, dá né, abraço, Thiago? dá abraço. Mas não aceita tudo. Dá hein? abraço, dá abraço. Loucura, mas não aceita tudo. Dá abraço. E uma dica Olha aí. muito boa, você que é síndico, não adianta você ficar batendo boca no WhatsApp, mandando Não, 1000 adianta áudios e tudo mais. A melhor resposta é o trabalho, é o Isso, resultado. isso. Então tá lá, a pessoa tá criticando a obra que você quer fazer, com certeza, quando a obra estiver pronta, ela não vai lá te elogiar. Mas no meio caminho vai ter vários, mas quando tá pronto lá, poucos vão lá te dar parabéns. Ó, a primeira vez do Thiago aqui, você sabe que eu vou te falar um negócio. No curso da gente de fiscalização, até nesse curso agora que está em pré-oferta, lá no Instagram, @Condominial Engenharia, a gente ensina o síndico a prestar conta da gestão. Não prestar conta de boleto, não prestação de conta só do dinheiro. Sim. Prestar conta da gestão, porque como ele falou, você entra como síndico, você tem lá a obrigação de fazer as assembleias e tal, do jeito que está no estatuto, né? Mas você tem que prestar conta da gestão. Prestar conta da gestão é atendimento, comportamento, disposição, atender as demandas. Você precisa estar lá disponível. Entende? Então você presta conta, com a gente no curso você aprende a prestar conta da gestão. Do dia que você entrou, quais foram os meses de trabalho, o que você fez, quais as demandas você atendeu, qual que era o condomínio quando você entrou e o que é o condomínio agora que você está saindo. Você deixa problema mal resolvido, você deixa um monte de ponta solta para outro síndico resolver, ou você presta conta da gestão? Você é um gestor mesmo, você está fazendo de conta que está ali. É oportuno para você estar lá ou você tem uma intenção séria? Né? Então, a gente ensina você a prestar conta da gestão do condomínio. Excelente. Porque a sua obrigação vai no direito dentro da gestão. Não é só de pagar boleto, não.
E aí, Tiagão? Excelente, show de bola. Tá Tiagão, gostando? Excelente. Conta bom pra nós demais. como é que Vou você ficar veio. umas 3 horas aqui. Como é que você conta pra gente a sua história? Como é que você veio parar no mundo do condomínio? Dá tempo, Thiago, de contar aí? Opa. Aqui é um programa Democrático. Não, como é que é? Aqui é um programa democrático. que eu mando. Ditatorialmente democrático. Como é que é? É um programa democrático que eu mando sozinho. Eu mando sozinho. Então, tô de bom humor, hoje pode falar, fui vai. militar durante um período, quando eu saí do exército, eu dei de cara na época na Servilimp, uma empresa de terceirização, né? E aí a supervisora na época olhou, cara, você tem um perfil militar, cara, gostei de você, vou te ensinar que é assessor supervisor operacional de terceirizada. Olha aí. E aí entrei na Servilimp na época, eu era uma empresa grande, tinha aqui Águas Claras, quase Até 200 hoje existe. condomínios, né? Até hoje existe. E aí, beleza, depois dessa empresa eu fui ser coordenador operacional do grupo ASC Service, né? Acho que o doutor aí tem conhece o pessoal lá também, Gente boa, né? mas também. Do grupo ASC Service, eu fui gerente condominial do residencial Abrolhos em Águas Claras, né? Então, eu tive uma vivência dentro de condomínio também. E aí comecei a perceber, né, como que era a gestão condominial, mas vi também muitas falhas, vi algumas coisas que eu discordei, né? E aí eu percebi que se eu fizesse uma empresa séria, idônea, com processos inteligentes, a gente conseguiria crescer. Então, a gente começou a empresa há 2 anos, né? Pegamos aí sempre um condomínio, um morador indicando o outro, né? Hoje estamos aí com 9 condomínios, entrando mais alguns na região de Águas Claras, e a gente tem sempre boas indicações. Mas, exemplo, hoje a gente tem processos, né, a gente dentro da empresa tem um aplicativo, né, que o pessoal de engenharia usa muito, né, que é de vistoria, por exemplo. Tô no condomínio, precisei trocar uma lâmpada, precisei fazer alguma coisa. Poxa, tá aqui, ó, a lâmpada queimada, né? Tá aqui a lâmpada trocada, tá aqui a nota fiscal, anexo tudo isso ao balancete, o morador fala assim, poxa, cara, tá tudo ok, transparência. Então a gente tem esse processo, a gente hoje tem um sistema, um canal de atendimento para o morador, por mais que ele ache que está falando no WhatsApp, a gente tem um sistema com CRM por trás, com um tempo de atendimento, quanto tempo ele esperou, ele recebe um protocolo de atendimento para que ele tenha, para que ele sinta o síndico ali. E semanalmente a gente está nos condomínios fazendo essa fiscalização dos condomínios, né, em campo. Então a Capital Síndico hoje ela não é só o Thiago, eu tenho outras pessoas envolvidas, né? Tenho aí a Vanessa aí que trabalhou muito tempo aí na Âncora Condomínios, o Mauri que trabalhou muito tempo na Âncora também. Eu vim desse ramo de terceirizada. Tem outro Douglas, então assim, a gente tem essa estrutura, né, de focar no condômino. E o que a lição que eu gostaria de deixar aqui é a seriedade e a transparência que o síndico deve ter. Exato, a gente sabe que no mundo condominial acontece às vezes o cara de uma empresa de internet falar assim, vou colocar a internet na tua casa e aí tu não paga. Não quero tua empresa de internet. Às vezes acontece de empresa falar assim, cara, tá aqui, não é essa aqui não, porque essa aqui não faz isso. Mas acontece de empresa falar assim, cara, vou te dar tanto para tu colocar minha terceirizada aqui no condomínio. Não existe, condomínio, carta convite. Quem quiser mandar orçamento, manda. É claro que a gente precisa fazer um pente fino nas empresas ali, né? Que seguem os critérios. Apresenta o orçamento na Assembleia e aí o morador ele vai escolher e vai definir a empresa que vai trabalhar no condomínio. Então, hoje a Capital Síndico a gente tem... se você olhar lá nos condomínios um ao lado do outro, uma empresa... Pode falar o nome das empresas? Uma empresa é Ágil, um condomínio é B2B, outro condomínio é Life, outro condomínio é Grupo Mastro, né? Contabilidade, um é Âncora, outro é VIP, outra é Elite, né? Então, essa transparência. Então, quando eu entrei no mercado condominial, eu sabia que ia dar certo e eu tenho a certeza que nós vamos crescer por causa dessa questão da transparência e de fazer um trabalho certo e não se deixar realmente se corromper, porque quando você recebe essas propostas, né? Hoje eu faço uma movimentação de R$500 mil, né, na conta. Então eu tenho essa sabedoria para dizer, esse dinheiro é do condomínio, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro não é da empresa. Gestão de patrimônio, é gestão do patrimônio. Tiago, como é que tá teu carro? Rapaz, tá velhinho ali, tá tranquilo, gente. Mas é um trabalho, né, que você vai crescendo, né, aos poucos aí. Olha aí. É isso aí. Parabéns. E assim, gente, é o que lança. Quem planta colhe, né, cara? A gente tem que dizer isso. Preparação. E outra coisa importante que tem que entender: quem é o nosso cliente é o condomínio, cara. A verdade é essa. As pessoas esquecem quem é o nosso cliente é o condomínio. Por isso que é importante ouvir. Se você não tem saco, não entra na parada. Se você não tem inteligência emocional, você vai pirar, vai ficar doente. O Jorge falou que eu tenho estômago para isso. Tem que ter. Porque a verdade é essa, entendeu? Porque é pressão, é cobrança. E eu entendo hoje que é normal, tá? É normal isso.
eu vejo que é válido, que não é válido, mas faz parte, cara. Com O certeza. telefone só toca pra alguém cobrar, ninguém toca pra elogiar, pra chamar pro churrasco, e funciona assim, né? E é muito bacana isso, porque se eu trabalho dessa forma também, né? A gente entende que a gente vê vários cases de pessoas que prosperam nesse ramo, por quê? Transparência, ouve o morador, Honestidade, dá com feedback. certeza. Uma coisa que a gente tem que aprender, amigão síndico, é mostrar o que está sendo feito. Não é porque quem não é visto não é lembrado. lembrado, Então, assim, sobre isso aqui, ó, eu tô fazendo aqui, ó, o cara tá me ligando aqui o serralheiro, por quê? Eu ontem mostrei a foto, foi mutado, a série notificou, Sim. mostrei no grupo, ó, a gente tá aqui, amanhã vai ser resolvido, tá aqui, comprei as peças, tá lá, o cara tá finalizando. Por quê? Você tem que mostrar, porque às vezes o cara nem sim. sabe, o cara, Não aconteceu sabe. isso. Justo. Nem sabe. Então é entender que você é um profissional e tem que ter um comportamento profissional. É o mínimo. Se a pessoa te contrata porque ela quer um comportamento, dê um profissional. Exato. Né? Aí entra aquele E, negócio. e entra também o grupo do WhatsApp aí, né? Porque olha só, uma mensagem rápida, né? Você teve lá no condomínio, você mostrou o que você está fazendo, né? Então, geralmente, quando Tá a gente andando, né? vistoria o condomínio, a gente fala, tô aqui no condomínio, manda um vídeo ali no grupo Clariza, ali, né? né? No grupo fechado, viu? Não é o grupo aberto, Não, não. o grupo aberto não é pessoal. Mano, ó, pessoal, tô aqui, resolvi isso, hoje a vistoria na limpeza, hoje trouxe aqui um engenheiro e por aí vai, né? Essa comunicação. O síndico, rápida mostrando o que tá síndico lá. não tem que ter medo de prestação de contas, não, né? Essa prestação Só de se contas tiver errado, né? recorrer, Aí tem que ter. de tirar foto, mostrar o trabalho, tudo que porque, tá ocorrendo. porque esse daí é um trabalho de marketing do seu trabalho. Igual vocês falaram assim, quem não é visto não é lembrado. A gente sempre lembra a história daquela da galinha e da pata que coloca o ovo, né? Lá na roça, né, a galinha pequenininha coloca um ovinho desse tamanho, faz um mó cacarejo. Aí a gente escuta, ó, essa galinha tá colocando ovo. E a pata coloca um ovão desse tamanho, só que ninguém nem sabe que a pata colocou ovo. E aí, quem vai lembrar mais? Da galinha, que fez um trabalhozinho pequeno, ou da pata que colocou um ovo enorme? verdade. Então, É isso daí você pode fazer na analogia de marketing para Exato, tudo. Exatamente. E outra coisa que eu vejo muito aí do pessoal é o seguinte: o síndico ele tem que atender os condôminos. Não é aquela bagunça toda hora, todo chama, igual a gente falou no começo do programa aqui, não. Mas você tem que ter uma agenda e dizer pra tua galera, eu tô aqui. Sim. Tem Com algum certeza. assunto? Semana que vem estarei também. Vamos tratar do assunto XYZ. A gente tem essas demandas que o cara apontado em assembleia. Então você tem que trabalhar mesmo. E sabe? assim, gente, Você tem ó. que ter disposição para sentar lá no condomínio 2 horas na semana e atender as pessoas. Falar, ó, tô aqui das Exatamente. 19 às 20 É o nosso horas. cliente, ó. Qualquer assunto vem comigo. Teve um e vamos momento, nessa. tem um momento que o Thiago falou sobre essa questão do planejamento estratégico. Eu, nos condomínios que eu sou síndico, todo ano, a primeira coisa que eu faço no ano, vamos lá, o que vocês querem? Ah, eu quero tal coisa, tal coisa. Beleza, a gente começa a trilhar um planejamento estratégico Planejamento. para que aquilo aconteça, porque tem a certeza. questão financeira. Mas tem a você é questão administrador, né? De Ah, formação. Tá no CRA, tá registrado no CRA. Rapaz, eu sei. Mas- Quando eu encontro um administrador, eu sei. Mas que é condomínio visão de é administrador. totalmente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Fala direto, condomínio é totalmente diferente, porque é grupo de pessoas, é o humor da pessoa. Hoje vive numa sociedade que as pessoas não veem como um investimento no patrimônio. Bem diferente Não vê, mesmo. não vê. Entendeu? Não vê? É, Eu então, fico assim, assustado, cara. O cara recebe um prédio com 120 apartamentos de uma empresa que tem 20 anos de experiência na construção. Ele tem a capacidade de administrar com um síndico que não sabe o que é uma planta. E outra coisa Quer importante. dizer, esse cara não tem Gente. preparo para esse patrimônio, gente. Ele vai tocar enquanto o patrimônio se manter sozinho. Tava conversando. Se der problema, ele Ó, essa questão de se vistoria toca. do plano de manutenção, como é que é importante? A gente acha que é só nessas pequenas, né? Outras cidades satélites, né? Colegas minhas estão sofrendo no sudoeste. E Noroeste sofre muito. Noroeste. Por quê? Pega, não faz a manutenção, vai entrar na justiça. Gente, você tem que fazer a sua Noroeste parte. liga direto. Se você não fizer a sua parte, coisa. não adianta. E outra coisa, por isso que eu falo, cara, condomínios, os problemas são os mesmos, pode ser em qualquer lugar do mundo. Alto padrão, baixo padrão, o que for, é porque é gestão. E as pessoas têm que entender que é investimento, é seu patrimônio, cara. Você imagina, você vai pagar lá 25 anos no apartamento. Pô, teu patrimônio, maluco, você não vai valorizar? Não, meu amigo, o cara compra um carro, não quer trocar o pneu, É, não quer ué. trocar o óleo, ele mesmo é o mecânico, ele mesmo instala o som, ele mesmo faz o polimento, a pintura, o Vai dar farol. ruim, né? Só falta você falar, não vou pagar IPVA não, que eu pago, eu dou Mas, doação pro asfalto. Agora é a treta, eu e você. Se você não se inscrever no canal, vai ter treta comigo, cara. Então se inscreva, compartilha, Deixa o like, comenta. mano. Já quero mandar um alô aí pra galera da Rede SPTV. Hoje o papo foi maravilhoso nessa nossa nova versão. Sempre nos transformando. Sim, tem que se transformar, se inovar. Tecnologia. Estamos toda semana com o síndico aqui. Semana passada teve a síndica Rose, maravilhosa Maravilhosa, também. manda bem. Papo muito legal. Hoje tive com o Thiagão, pra você ver. Opa. O Thiagão me interessou porque eu fui concorrer a um condomínio. Ele também. Pô, Thiago. Sim, sim. Thiago é gente boa. Eu Thiago, conheço o Thiago. Curtida no E- Instagram. Não, mas aí. Curtiu o outro. Mas, Thiagado. mas eu fui pesquisar mesmo. Falei, quem é esse cara? Pera aí, maluco. fazendo o quê aqui Vou na que- minha área? Não é isso. Eu quero saber quem é a pessoa da qual eu tô. Qual o nível que eu vou ter. Sim, sim. E eu fiquei feliz porque a gente vê que é um nível elevado. Ou seja, eu também tenho que levar a minha régua. Sim.
Por isso que eu falo, sempre tô aprendendo Como aqui. diz o colega Eu aprendo nosso com lá outro. do São Paulo, é no meio dos bancos. Então assim, falei que legal, vamos aprender. É uma forma de aprender também. Então assim, fazer vou, uma live. Excelente. e é muito bacana. Parabéns da forma que você conduz. Excelente. Eu vejo que aí lá no seu Instagram sempre falando, sempre mostrando, tá sempre ativo, é muito legal. Eu acho que eu tenho que melhorar isso. Igual por isso que eu falo pra você, tô aqui, tem mais de 2.000 vídeos aqui, então eu tô aprendendo, cara. Por quê? Com certeza. Você tem uma visão diferente da minha. Vamos agregar, vamos Excelente, melhorar. excelente. Né, o doutor, a mesma coisa, o Jorge também, sempre tô aprendendo aqui com o Jorge também, porque a gente vai melhorando o processo. É sobre evoluir, é sobre aprender e praticar. Beleza? Também tá final do nosso programa, porque o Fagner já tá triste ali, acabou as tretas, né? Meu amigo doutor Cláudio Viana, fica à vontade. Suas considerações. Thiago, é honra enorme, né? Tá transmitindo um pouco de conhecimento e além de transmitir conhecimento, todo o programa a gente tá aprendendo mais, né? Quanto mais a gente vai participando aqui do programa, respondendo perguntas, a gente vai aprendendo junto, viu? Segue lá no Instagram, claudioviana.adv, curta, compartilha esse vídeo, manda no grupo de síndico, no grupo do seu condomínio, vai ser bastante proveitoso. Um abraço. Como é um programa democrático, como é que você falou? Plural. Ditatoriamente democrático. Acabou o programa. Brincadeira. Jorge, Não, deixa os contatos fica do Thiago. Hã? Deixa ele deixar o contato dele lá, não? Ah, eu ia falar pra você, mas... Vou deixar meus contatos. Não, porque é democrático. É Vai, que Thiago, é fala. Tá vendo aí? @Capital Síndico, segue lá no Instagram. A gente vai ficar feliz aí. Ó, gente, o homem é fera, tá, cara? Tô aqui, ó, eu chamei ele porque vai me aprender com ele, tá? Que eu sou besta, vou aprender com o outro aqui. Como é que é? Nos bons que não fica bom, É né? uma Rapaz. frase de um escritor famoso, esqueci o nome, mas é junto dos bons que nós fica melhor. É a frase, um autor de Minas Gerais. É junto dos bons que a gente fica melhor. Ô, trem, sou. Rapaz, assim? e eu toda vez que eu assisto o Thiagão aqui, eu falo, cara, que cara da vibe positiva. No dia Não que é? ele mandou uma mensagem. No dia é. que eu mandei uma mensagem pra ele, ele já falou responder assim, energia positiva. Aí tu acha que eu não tô respondendo também? Agora quando alguém me fala, eu já falo energia, bom dia, energia positiva. E cara, muda até a resposta da pessoa. Cara, você que- energia positiva. Então a gente vai aprender. Gente, Fica a dica pro síndico aí, ó. Posicionamento em assembleia. Tá com energia baixa, tem pouca gente. Sobe a sua energia. Você que é o gestor, você que tá lá. Cara, sobe a energia. Eu meti e taca um dia na Assembleia. Aquela lá? Meti naquela, foi melhor. Pronto, foi aí não massa, foi aquela bom. foi Aqui, o doutor Assembleias, Cláudio. né? O doutor me chamou, convidou pra uma Assembleia, né? Chega lá, tinha uns 6, 7 síndicos, né? E eu era o último, pô. Thiago, eu falei, eu vou falar o que com essa galera, né? Meti uma lá 10 da noite. Gente, vamos lá, vamos respirar. Todo mundo olhou assim pra mim, como assim? Levanta. Eu falei, levanta, vamos lá, respira. E a galera assim, vai, gente, respira, meu jovem, vamos lá. Vocês vão tomar decisão pra mudar a vida de Dinâmica vocês. de grupo, meu amigo. Cara, pô, isso que eu falo, gente. Isso que eu falo às vezes, cara, ó, esse dia, eu até me emocionei com a moradora. Aí eu fui falar comigo, eu vi que ela não tava legal. Eu falei, cara, você quer um abraço? Já era, eu dei um abraço nela, tava contando os problemas dela, não sei o que. Eu falei, não, cara, vai dar certo, você vai vencer, você vai conseguir o trabalho. Porque é sobre isso, gente. Isso que é gestão humanizada. Faz a diferença. É a gente entender, compreender nessa cidade adulta. Você tá ali, é lógico, você tem que fazer o que tá ao seu alcance. Eu não Sim. tenho como não cobrar o condomínio dela, né? Eu falei, eu não posso. Mas se eu puder te apoiar e te ajudar, é isso aqui. É entender que tem outro ser humano ali. Mas existe, lógico, o gestor. Mas, cara, e vamos lembrar. Cara, quem mora no condomínio são as pessoas. A gente nunca podemos esquecer se disso. trata Tem os de idosos que a gente tem que cuidar, que a gente esquece, assim? tá esquecido. certeza. Os deficientes estão esquecidos, né? A pessoa tá ali cheia de aperto, cara, você não vê. E aí? E outra, tem doenças hoje em dia que a pessoa está plenamente, fisicamente, ela nem sabe que está doente, não chegou nesse ponto ainda, mas emocionalmente ela está detonada. Destruída, é. Aquele assunto que eu falei no começo, de você não chegar no teu vizinho e falar, ô, Com baixa o certeza. som aí, chega, tá Consegue alto nem pra caramba. conversar, né, De com de um modo sutil, suave, cara, tá errado, isso é doença social. A gente tem um país hoje que está concorrendo de top trend no mundo de ansiedade e depressão. Então você está no meio da sociedade. Você acha que não tem ninguém ruim no teu condomínio, que você não pode fazer nada. certeza. Você não pode dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Poxa, se você tá bem, compartilha energia. A gente vem para cá e o Dr. Cláudio compartilha conhecimento, doutora Priscila, o Thiago, você compartilha conhecimento. Tem gente aí que bota defeito, faz melhor, amigo. Vai lá, distribui energia, bota para andar. Vamos lá! positivo. Doutor, fica à vontade de suas Vamos condições nessa. finais. @condominial engenharia vai passar agora para @BSB Engenharia Condominial a nível de Brasil. Tô esperando você lá e clica, compartilha, escreve eu quero o curso de fiscalização, você ganha 50% de desconto.
Vai deixar passar Eu o achei, que cavalo você, montado? eu achei que você ia dar de presente pro Thiagão que o cursa. Olha, pode dar pra ele, não lançou ainda. Tem que lançar. A TV, o futuro. A TV, o Tá, cobrar, tá ainda vou registrado cobrar, aí, vai ser gratuito pro cobrar. Thiagão aí, ó. Vamos fazer Excelente, gratuito pro excelente. Dr. Cláudio, pra tu e para o Thiago, Thiago aí. excelente. Curso gratuito, é um curso bem básico e muito contundente. Tá? Tem Excelente. mensagens que são igual espadas, né? Longas e chatas, e tem umas que são curtas e contundentes. Vai ser uma mentoria que você vai receber por 50% da oferta. Se você clicar nesse vídeo e falar eu quero, marcar o @condominial engenharia lá. Uma mentoria de 60 dias, 6 encontros online e mais uma série de 12 módulos sobre inteligência emocional, comunicação organizacional, planos de manutenção, plano de gestão de obra, o dever de fiscalização do síndico, contratos, modelos de contratos, objetos de contratos, seguro de obra, seguro garantia, seguro de vida, segurança do trabalho, pontos de ancoragem, tudo que você precisa para começar uma gestão top de linha. Esses caras estão aqui e têm 5, 10 anos de mercado, eles sabem as ferramentas que eu falei aqui, o quanto é importante, o quanto seria bom aprender. Até o advogado sabe que ter essa noção seria um pressuposto para ele cobrar melhor sobre os clientes, cobrar nos contratos, cobrar no comportamento dentro da comunidade. E é isso que a gente faz lá. Você vai ter uma super aula de gestão de condomínio nos olhos da legislação, como um gestor de patrimônio, e a gente está lá para pegar na sua mão e levar até o final. Vai ficar tudo gravado com apostila, com livro e etc. Vem para cá, @condominial engenharia. Excelente. Tô chorando porque tá acabando. Tá bom demais o bate-papo, meu jovem. É isso aí, galera. Thiagão. Arroba. Energias positivas, meu jovem. Gratidão. Grande Cláudio, do Jorge. Gratidão você que esteve conosco até agora aí na Rede SPTV. Você tá no YouTube? Nos ajuda aí. Se inscreve, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Energias positivas. E até o nosso próximo encontro. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Valeu, um abraço. Fui! São dos condomínios, hein?